Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui diante dos colegas para poder falar desse assunto. E como ao longo da minha trajetória acadêmica eu fui o diferente, né? Diferente no sentido também de ser o subalternizado, digamos assim, não por ser minoria, mas sim por ser subalterno, aí eu venho e falo em português, né? E aí eu rompo um pouco com a trajetória da língua de sinais. Mas por que eu estou fazendo isso? A pergunta que a Ana faz é uma pergunta que antecede todo o processo, né, educacional brasileiro. Antes mesmo de sermos descobertos, já existia universidade, né, e o Brasil foi um país totalmente atrasado em termos de universidade, né. Após de descoberto, depois de 300 anos que a gente começa a pensar em universidade, né, e pensar em universidade não porque era um país que visava o desenvolvimento. Pelo contrário, a gente era colônia, e, por ser colônia, a gente só estava visto como explorados, né? A gente precisava ser explorado para contribuir com as riquezas para outros continentes, para outros países. Com a necessidade de Dom João vindo para cá em 1808, né, em 1808 se constrói a primeira universidade no Brasil, pensando somente na medicina, na arquitetura e no direito, por uma necessidade, né, dos jovens que eram intelectuais da época, e mesmo assim por uma aristocracia, ou seja, por uma riqueza da época, e não por uma necessidade da população brasileira. E aí, uma das primeiras perguntas que se fazem ao longo dessa trajetória é: para que foi construída uma universidade no Brasil? Para quem era direcionado o ensino superior? O ensino superior nunca foi direcionado para os pobres, para os surdos, para os negros, para as mulheres, para os indígenas, né? O ensino superior foi direcionado para a riqueza, né, e para auxiliar a família real aqui no Brasil. E aí a gente começa a questionar, né, se era para auxiliar a família real aqui no Brasil, quais eram os interesses curriculares, quais eram os interesses, né, que se selecionava, quem eram os estudiosos da época, por que foram selecionados aqueles estudiosos. E aí a gente, né, voando no tempo, a gente fala assim: chegamos a 2005, num decreto que justifica a necessidade, né, de uma língua, né, que não era usual, que nunca foi reconhecida como usual, e a gente entra no ensino superior. O ensino superior sempre foi voltado para a elite. E quem é essa elite brasileira? Quem se constitui como elite brasileira? Quais são as pessoas que estão direcionadas para o ensino superior? Quem tem acesso? Quem permanece no ensino superior? Então, para responder a pergunta da Ana, eu vejo duas possibilidades, né? Enxergar o ensino superior de uma visão micro e macro. Micro no sentido, né, de investigar o que é dado em sala de aula, qual é a composição de um currículo, quais são os profissionais que estruturam, né, o ensino superior, e numa visão macro, que sistema, qual o financiamento, quais estratégias de permanência, de acesso e de conclusão que os alunos têm ao entrar no ensino superior, né? O Brasil tem uma dificuldade imensa de perceber o ensino superior como um ensino para a população, para os movimentos sociais, para as pessoas que não tiveram acesso e que são negadas a esse sistema. E aí, enquanto coordenador de curso, que a Ana lembrou, né, dessa minha trajetória bem interessante, ter a possibilidade de entrar num curso de pedagogia e ver que também é um curso que não é visto como um curso reconhecido, né, um curso elitista, vamos dizer assim, mas um curso que vai atender uma população que vai pensar que é um curso mais fácil, né, que vai pensar que é um curso que atende mais as pessoas que moram na Baixada Fluminense, e aí entra várias contradições, né? Ter um curso de ensino superior em Laranjeiras, né, dentro de um instituto que também se classifica como um lugar que também não era reconhecido como ensino superior desde o início do que foi conhecido como ensino superior, né? Porque a visão dos institutos vem muito mais depois da construção da universidade. Na verdade, a gente cria os institutos de ensino superior
para atender as localidades, né, que a universidade não tinha braços para poder atender todo um espaço que era brasileiro, todo esse vasto espaço brasileiro. Então, cabe várias outras necessidades se pensar o ensino superior, sobretudo acesso, permanência e conclusão. E aí eu volto, né, com perguntas. Quais são as estratégias de acesso, né? Quem vai ter acesso ao ensino superior? O que significa permanecer numa universidade em que não te dá possibilidade de tirar cópia do seu material, ou de ter livros na biblioteca, ou de ter acesso à alimentação, acesso à moradia, que são estratégias de permanência de qualquer um dentro da universidade. Porém, a gente não tem um sistema que pensa essa necessidade dos alunos. A gente teve alguns, ao longo da trajetória política brasileira, algumas tentativas de políticas estudantis, que sempre foi uma guerra dos estudantes, sempre foi uma guerra que os estudantes levantavam para que se tenha acesso a esse lugar. E o que mais me chama a atenção é o seguinte: muitas das vezes a gente diz que o ensino superior não é para nós, né? Esse espaço não é nosso, esse espaço não nos reconhece enquanto sujeitos desse espaço, né? A minha preocupação é até quando a gente permite não se reconhecer nesse espaço de direito? Até quando a gente não reconhece o nosso próprio direito, que é ter acesso a qualquer área de conhecimento? E aí, quando a Ana joga saberes, que é mais uma questão de poder, assim como a língua é constituída através do poder, o saber também é. Quais são os saberes necessários para se fundamentar uma universidade ou um ensino superior, né? Então, a visão para nós, né, sobretudo a minha, de enquanto professor, é reverter, recriar, reestruturar esse sistema que não é um sistema de igualdade, de isonomia, é um sistema excludente. E para que a gente possa mudar o sistema excludente, a gente tem que, de fato, ir do início. E que esse início não seja somente de pessoas compostas pela elite, mas de pessoas que têm vontade e motivação de entender e compreender o ensino superior.